500 en YouTube y ya somos más de 1000 en WhatsApp. Muchas gracias por esto. Pero sigamos creciendo para que estas clases puedan llegar a más personas que lo necesiten, ¿vale? Entonces, comenzando nuestra clase de hoy sobre las horas. Ok, entonces, referente a las horas en portugués, tem varios jeitos, ¿no? Tem varias formas en cómo podemos preguntar las horas en portugués. Pero en este caso puntual, pues vamos a comenzar con el verbo ser. Vamos a comenzar con el verbo ser, que es el que nos va a ayudar a decir, a preguntar las horas en portugués. O sea, ¿cómo usamos con el verbo ser para poder preguntar las horas? Con frases como esta. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Entonces es importante que también hagamos como redundancia o que practiquemos bastante este sonido de la A, la chi y la O, porque no es sao, como dicen muchas personas latinas como nosotros que hablan español, sino es sound. ¿Qué horas son? ¿Ok? Esa es una de las formas como podemos preguntar las horas en portugués. Más adelante vamos a ver otras formas como también se pueden hacer. Ahora, ¿a qué respondemos? ¿Cómo respondemos a esto? Ah, fácil. Son as 10, son as 14. Falando dos 14, ¿por qué falé en 14? Porque en portugués ya nos olvidamos como de ese asunto de AM, PM. En portugués se usa el formato de 24 horas. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente decimos si decimos son as 10, ya todo el mundo sabe que son las 10 de la mañana. Si estamos hablando de las 10 de la noche, vamos a hablar son as 22 horas. En clases pasadas hablamos un poquito acerca de las horas. Entonces, aquí es importante que recordemos aquello que decíamos de que podemos decir o uma, dois o duas, dependiendo de aquel adjetivo que acompaña o número, ¿no? Entonces, horas son números, son palabras femeninas. Entonces, falamos duas horas, ¿tá? Duas horas. Entonces, 22 horas. 22. Lembra dessa junção? La E. 22 horas, tá bom? Ok. Entonces, continuemos. Dejen apagar eso aquí primero, apagar, borrar, para poder continuar con lo que tenemos preparado para hoy. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ¿qué horas son? Ejemplos. Ejemplos para o para responder a esa palabra, a esa pregunta que ya tenemos aquí. O sea, la pregunta es como verbo ser, ¿qué horas son? Ahora, ¿cómo respondemos? Aquí está la respuesta. Son y con un complemento. Entonces, en ese caso podemos hablar cosas como, por ejemplo, una hora. ¿Es la una? Es una hora. Son 2:30. Ahora, es importante también hacer redundancia de que podemos hablar son o simplemente podemos hablar, igual que lo haríamos en español, podemos quitar ese son y directamente ir y decir, pues, ¿qué hora es? Ese son lo podemos quitar. Entonces, ¿qué hora es? Eu posso falar también 2:30 o o jeito certinho son 2:30. Tanto faz, o sea, da igual si lo hago de una forma o si lo hago de la otra. Otra respuesta, como para que tengamos más ejemplos y contexto. Son 4:15. La misma situación. Puedo falar simplemente 4:15. ¿Qué horas son? Son 7:45. Ou outro jeito de falar, como também faríamos em espanhol, né? 15 para as 8. São 7:45, 7:45 ou são 15 para as 8. También podemos falar, cuando tenemos ese número en punto, las 12, es común que en portugués las personas falen meio-dia. Es meio-dia. O si ya es de noche, es medianoche. Es medianoche. Si tenemos, por ejemplo, las 12:30, es común que escuchen a las personas decir mediodía y medio, medianoche y media. Entonces, mediodía y medio, porque ese mediodía es masculino, y medianoche y media, porque ya pasa a ser femenino. Realmente esta cuestión de las horas en portugués es muy fácil, chicos. Esto es cuestión simplemente de poder practicarlo, de poder, sí, practicarlo y hacerlo como algo común y ya ven cómo se lo van grabando y cómo pueden usarlo en su día a día de forma muy práctica. Hablemos de ciertos periodos del día.
¿Qué periodo del día tenemos? Tenemos mañana, tarde e noite. Manhã, tarde, noite. De esas pronunciaciones de la D y la E y la T y la E, ya también habíamos hablado en unas clases anteriores. Entonces, tarde, noite. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Son 7 da manhã o son as 7, como aquello que estábamos hablando de que solamente manejamos el formato 24 horas. Puedes falar 7 da manhã, está certo. Mas se eu falo simplesmente são as 7, eu já vou saber que sim ou sim é 7 da manhã, tá bom? Tarde, são 3 da tarde, são 15 horas. São 15 horas. No caso que você quisesse usar aquele formato de 12 horas, né? Mas você pode falar, são 7 da manhã, ou são só 7 da manhã, ou também pode falar, são as 3 da tarde, ou o que é mais comum usar, que é o normal, são 15 horas. Noite, são 21 horas, ou são 9 da noite. Agora me diz, que horas são aí onde você está? De que país você me assiste? Que hora é? Coloque no comentário, que horas são agora? Poder falar, são as 10 da noite, 7 da manhã, 4 da tarde, às 16 horas, como você quiser. Coloca aí que eu vou estar muito atenta aos seus comentários para poder ajudar e corrigir vocês, tá bom? Agora, temos aqui algumas expressões úteis para quando a gente esteja falando de horas mesmo. Por exemplo, quando queremos dizer em ponto, falamos em ponto. Um exemplo disso aqui está. São as 3 em ponto. São as 3 em ponto. 5, 10, 15, um quarto e 20, 25. Então, por exemplo, são as 10h15, são as 10h25, são as 10h05 e meia. Por exemplo, são as 9h30. São 9h30. É meio-dia e meio, como eu falei anteriormente. Para as, só de menos. Faltam 10 para as 8, um exemplo. Faltam 20 para as 4. Da manhã, da tarde, da noite. Isso é para falar de fuso horário, né? Uso horário que conhecemos em espanhol, em português seria fuso horário. Colocar aqui para que vocês saibam como se escreve. Seria fuso horário. Horário. Fuso horário. Também podemos falar a parte do dia que a gente esteja falando, né? Da manhã, da tarde, da noite. Podemos usar, son expresiones úteis para falar de tempo, de falar de horas. ¿Qué más tenemos por aquí, meninos? Otras palabras relacionadas con las horas. ¿Cuáles tenemos? Relógio, que sería reloj. Relógio. Horario, se pronuncia y se escribe igual. Minuto, segundo, igual también. Atrasado, adiantado, que sería atrasado, adelantado. Y pontualidade, que sería puntualidad. Tenemos, vamos a practicar los diferentes, ¿tá? Relógio, adiantado, adiantado e pontualidade. Eu sou uma pessoa muito pontual. Eu sempre chego no horário nos lugares. E vocês? Chegam na hora? Bom, como eu tinha falado anteriormente, tem outros jeitos de vocês poderem falar, de poder perguntar, melhor falando, essas horas. Já praticamos esse primeiro aqui, né? Que horas são? Esse já praticamos, mas existem outros jeitos de poder fazer isso, que também temos aqui. Esse que horas são, a gente já viu, esse coração. Agora temos, pode me dizer as horas? Pode me dizer as horas? Significado, me puedes decir la hora. ¿Você sabe qué horas son? ¿Sabe qué hora es? Tem horas, tiene hora. Esse aqui tem horas. Eu diria que esse tem horas junto com que horas são, seriam como, ou pelo menos pela minha experiência, é o que eu já vi que mais se usaram.
¿Qué horas son? Y ten horas. Son como los más usados. Más todos certamente pueden se usar para preguntar las horas y en qualquer lugar que fale português supremamente entendível que você fale desse jeito. Então vamos lá para praticar. Temos que horas são? Que horas são? Pode me dizer as horas? Pode me dizer as horas? Você sabe que horas são? Você sabe que horas são? Tem horas? Tem horas? Ah, e agora me falem vocês. Qual você gostar? Qual vocês gostariam de usar para falar as horas falando com alguém que fale português? Continuo lendo seus comentários, tá bom? Y por último, aquí tenemos un ejercicio para que practiquemos un poquinho o que son las horas. Ok, então aqui temos um desafio com respostas. Então, verifique, a ideia é que vocês possam responder, tá? E vejam se coincidem ou não com o que eu estou falando. Vou botar aqui para vocês. Assim. Então, eu acordo às 7 da manhã. Preciso de 30 minutos para me arrumar. Que horas eu saio de casa? Qual seria a sua resposta? Eu acordo às 7 da manhã. Preciso de 30 minutos para me arrumar. Que horas eu saio de casa? Olha só, que estamos praticando algumas palavras que a gente viu na rotina diária. Arrumar. Então, como saio às 7 da manhã e preciso 30 minutos, a hora correta é 7:30. A essa hora é que eu saio de casa, todas as manhãs. Segunda pergunta. A escola começa às 8:30 da manhã. Ela dura 5 horas. Que horas termina? Então, a escola começa às 8:30. Ela dura 5 horas. A que horas termina? Começando às 8:30, contando mais 5 horas, dá 1:30 ou 13:30. Também poderíamos falar desse jeito, tá bom? Falando no formato de 24 horas, poderíamos falar 13:30. Coloquemos así, bueno, deixa aquí cambiar, trocar. Entonces, 13:30, perfeito. E a última pergunta. Você vai para a cama às 9 p.m. Você lê um livro por 15 minutos. A que horas você dorme? Mais uma vez. Você vai para a cama às 9 p.m. Você lê um livro por 15 minutos. A que horas você dorme? Então, 9 mais 15, que horas dá? 9:15. Ou, praticando nosso formato de 22, de 24 horas, dá às 21, não, às 21:15. 21:15. Perfeito. Então, 21:15, você vai para a cama. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado mais claro para você como falar as horas em português. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários para poder ajudar vocês. Não se esqueçam de também colocar para aí em comentários que assunto, que tema, que matéria querem que a gente possa ver no próximo vídeo para poder continuar aprendendo juntos. Lembrem que essa é a minha missão, ajudar a vocês a aprender português. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até 500 en YouTube y ya somos más de 1000 en WhatsApp. Muchas gracias por esto. Pero sigamos creciendo para que estas clases puedan llegar a más personas que lo necesiten, ¿vale? Entonces, comenzando nuestra clase de hoy sobre las horas. Ok, entonces, referente às horas em português, tem vários jeitos, né? Tem várias formas em como podemos perguntar las horas en portugués. Pero en este caso puntual, pues vamos a comenzar con el verbo ser. Vamos a comenzar con el verbo ser, que es el que nos va a ayudar a decir, a preguntar las horas en portugués. O sea, ¿cómo usamos con el verbo ser para poder preguntar las horas? Con frases como esta. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son?